Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um A3Cast, seu podcast semanal, e hoje mais uma vez aqui com um super convidado, Guilherme Tabile, já vai se apresentar para vocês. E hoje nós vamos falar de um tema super importante e que está muito em voga aí, tá na visibilidade, e com certeza você vai tirar pelo menos uma dica pro seu negócio. Mas antes, e aí Lucão? Voltou pra gravar, né? Até que fica. Aqui quando um convidado no host chega, o outro viaja. Eu tô desconfiado que o único que não sai daqui que tá pregado sou eu, tá? Mas então, seja bem-vindo aí, dá uma pra galera. Bom dia, galera, tudo bem? De volta aí, com o grande convidado, amigo nosso aqui, falar do assunto que tá em alta, né? A inovação. Não esquece de se inscrever no canal aí, de dar o like, tô ficando bom nisso. Viu, galera? Eu vou ter que pagar um extra hoje. Quem der um dislike, eu vou fazer igual meu amigo Bordo, Ticaracatica, né? Brincando, né? Mas vamos curtir mais um episódio aí. E agora com o nosso amigo Guilherme, se apresente aí, Guilherme. Bom dia pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme Tabile e como o Ronaldo falou, eu estou empresário. Sou proprietário da Mato Grosso Metalúrgica e da Forte Steel Construções Inteligentes. Sou advogado de formação e um apaixonado pela inovação e tecnologia e melhoramento de processos, Estamos aqui para conversar hoje sobre inovações na construção civil aqui no nosso município e outros pontos de inovação. Show! Então a reflexão de hoje é justamente sobre isso, sobre inovar. E é muito importante nós fazer primeiro uma analogia do quão importante é inovar. 77%, inclusive, foi nos falado recentemente, inclusive essa semana. 77% das empresas acabam. Quebram, ou são vendidas, ou parará, papapá, mas acabam. Só que a grande maioria delas quebram. E uma das coisas que faz muito tempo que a gente vem trabalhando, vem tratando, inclusive nos treinamentos que a gente faz, talvez você empresária esteja achando que as empresas quebram por não mudar. Por não ter uma coisa nova. E inovar não é você ter um produto novo, um trabalho novo. Inovar, na grande maioria das vezes, e a forma mais certa de você inovar, aonde você oferece menos riscos para o seu negócio, é você inovar na forma com que você já faz o que você faz. Porque você sai de uma zona de perigo que é para ir para o novo. O novo traz um risco muito grande para a tua empresa. E se você tem um jeito novo de fazer a mesma coisa, você está inovando. É isso que muitas das vezes os empresários não pensam, não trabalham nisso. E qual a reflexão que eu quero trazer para vocês? Sobre esses 77% das empresas que fecham no Brasil. As empresas fecham no Brasil por estarem fazendo a mesma coisa. Não por fazer coisa errada. Algumas vezes por fazer coisa errada. Mas na grande maioria, Guilherme, Lucas, é fazer a mesma coisa. Sim. Lucas é um executivo, é um life planner da Prudential. Tu já pensou se vendo desse seguro igual vende desde 2017, Lucas, que você entrou? 2017. Você já pensou você com o mesmo padrão de atendimento e a Prudential com os mesmos produtos? Estaria quebrado. Ela não estaria fazendo a mesma coisa que ela vendendo seguro? Exatamente. Você tem que inovar naquilo que você já faz. Guilherme, você está dando um passo, para mim, extraordinário. Desde já eu te parabenizo.
E muito cuidado com os parabéns, tá? Porque os parabéns é igual perfume. É passar só um pouquinho todo dia, mas não é pra tomar banho, senão ninguém fica perto. Não sei, né? É pra controlo, mas brincadeira, eu sei que você sabe fazer muito bem isso. Mas é muito importante, o Guilherme vai falar um pouquinho para nós aqui do que ele está inovando, do que ele já faz e do que ele está trazendo de novidade para cá. Porque mundo afora já faz muito tempo que não é novidade. Então não quero, enquanto o Guilherme vai falando, nós vamos trocando uma ideia aqui, eu e o Lucas me ajuda a você entender que tem formas de você inovar, trazendo coisa nova, não tão nova assim. Ou seja, sabe daquele risco de fazer um negócio que ninguém fez? Tipo assim, foguete não tem ré, e vem o Elon Musk e fala, mas eu vou pousar o meu foguete e eu vou mostrar para vocês que eu consigo fazer um foguete ter ré. É muito arriscado. Ele arriscou novamente a vida dele. É muito importante analisar isso. E para justamente o empresário, você que está começando, mas eu quero inovar, tá bom, eu quero fazer um negócio novo, top, muito legal, mas muito cuidado em como você vai fazendo isso. Guilherme, fala para nós uma das coisas que você está fazendo e que eu acredito que vai ser teu carro-chefe em breve, se já não é. Conta para nós o que é o steel framing, o que é isso novo que você está fazendo. Então, para contextualizar, também traz o velho, o porquê, para nós pormos os pontos aí, que eu sei que você está afiado nisso. Eu vou começar pelo porquê. Tá? Então, Começa pela dor. Nós temos a Mato Grosso Metalúrgica, então nós conseguimos barracões, né, galpões e estrutura metálica no geral. Só que toda indústria que é construída, toda edificação precisa sempre de um escritório, banheiro, né, essas edificações. E nós, aqui no caso do Rio Verde, nós temos uma séria dificuldade com relação à mão de obra. Então é uma mão de obra que ela não é tão qualificada e ela é uma mão de obra muito escassa no mercado. Então eu pensei o seguinte, preciso encontrar uma outra solução para esse problema, da forma com que eu entregue uma obra para o meu cliente muito mais rápido, para que ele esteja utilizando a edificação dele para faturar, certo? Muito mais rápido e prático. Foi daí que pesquisando, encontrei o steel frame. Né? Então, eu falei assim, o steel frame é a solução, vou atrás, com quem que eu posso aprender? Né? Então, eu vi na internet, tinha o último curso de imersão que essa pessoa ia fazer, a Helena, da Dama do Gesso, pessoa pioneira no steel frame. Então, era terça-feira, na quarta eu já comprei a passagem, na outra semana eu já viajei para o Rio de Janeiro. Fui fazer essa imersão para entender como é que tava, o que era isso, como é que funcionava, e voltei para Lucas Rio Verde cheio de expectativa, né? Falei, cara, isso aqui é o futuro. E daí você começa a conversar com outras pessoas e você entende, cara, mas eu não sei por que aqui não tem ainda. Aí você vê que outras pessoas já tinham conhecimento da existência desse método construtivo, que hoje é o método construtivo mais tecnológico do mundo, né? É um método muito sustentável. Então vamos estruturar o negócio, vamos trazer para Lucas Rio Verde. Vamos vender a primeira obra, né? Então, só para agora situar, nós fechamos a primeira obra. Essa obra é um hotel que vai começar a ser construído aqui no Lucas Rio Verde ainda esse mês. O alvará da prefeitura foi liberado essa semana e está aguardando só recurso financeiro, porque vai ser via FCO. Então, para a gente ter uma noção, a alvenaria pediu para construir esse hotel em 12 meses, certo? Eu dei o prazo para o meu cliente de 4 meses.
para Quantos execução. metros quadrados, né? Só 310 metros quadrados 310 metros quadrados em 12 meses. Você está reduzindo isso para um terço. para um terço. E são 3 andares, né, de edificação. Só que esse cliente ele vai pegar um FCO. Então, e ele vai pegar uma carência para pagamento. Então, ele vai pagar em torno de R$8.000 mensais, mensais de juro. Porque esse juro ele paga trimestral, certo? Eu fiz para ele o mesmo preço. Consegui chegar no mesmo preço da Construção que é com tradicional. que é construção tradicional. Então, nós estamos entregando muito mais qualidade com um menor prazo. Então, só nessa questão da diferença de 4 meses para 12, ele vai economizar 8.000 mensal, fora o faturamento que ele vai ter. Ele vai conseguir faturar, girar esse... ele vai conseguir girar esse hotel mais rápido. Então, só Ele vai estar tendo a carência, mas faturando. mais faturando, Bom, né? Então, o que vai fazer com que o dinheiro seja mais barato. com certeza. E aí, falando da questão do steel frame, então, O que é o steel frame, então? vamos lá. Responda essa pergunta para nós. O steel frame é um sistema construtivo que utiliza de aço leve para sua edificação, certo? Esse aço é um aço galvanizado, então ele é resistente à corrosão. Então, o aço do steel frame ele pode ficar exposto no sol e chuva mais ou menos 150 anos, que ele não vai enferrujar. Então não é igual esse aço tradicional que a gente esconde dentro de uma viga. Não é esse. É diferente. E o pessoal confunde muito com o drywall. É drywall, é fechamento. Não. Drywall é uma coisa, steel frame é outra. Porque hoje É isso que eu gostaria que você esclarecesse para nós. o steel frame ele é estrutural. Então, você faz a verticalização em cima dos perfis de aço do steel frame. Ele tem um aço diferente. Porque no Brasil nós temos mais de 3.500 tipos de aço. Certo? Então, o aço do steel frame é diferente, a espessura dele é diferente do que a parede de drywall. O drywall serve só para vedação, certo? Isolamento. Só para isolamento, e você não pode colocar carga sobre ele, entendeu? Ele não é uma parede que vai resistir. Só o steel frame não, ele é todo estrutural. Então, você vai verticalizando e as estruturas se sustentam em cima da parte de aço. Aí você vem com o fechamento externo, aí nós temos várias opções já no mercado. Nós utilizamos um sistema de gesso com fibra de vidro, que é o sistema Glass Matte Shielding. Digamos assim, é o supra-sumo do mercado, que é melhor. E é o que vamos falar para o pessoal que está nos ouvindo e que não tem tanta noção. Que é como você faz as paredes. Tem como nós Fazemos as paredes. O tijolo da construção é esse material. é esse material. Esse material nós aplicamos a parte externa, certo? E fazemos os tratamentos, que são placas de gesso, né? Fazemos os tratamentos das juntas, todas as juntas de emenda de placa. Por fora, em cima dessas juntas, nós passamos uma outra malha de fibra de vidro e passamos uma argamassa, que a gente chama de base coat, que ele fica com a aparência de um emboço, uma parede rebocada. Aí está finalizada a parte do steel frame. Você pode ou pintar ou fazer um revestimento em cima dessa parede, nessa parte externa. Por dentro, nós temos uma lã de vidro que vai fazer esse isolamento térmico e acústico para que o sol que bate na parede não vá para dentro da edificação. Então, com isso, você já ganha economia de energia, certo? E ele também é 30% mais acústico do que uma parede de alvenaria revocada dos dois lados. Então, você ainda consegue melhorar esse tratamento de acústica, certo? Então, você tem a parede externa, por dentro uma lã de vidro e o fechamento da parede interna. Aí você tem várias outras placas de gesso. Você pode ter uma placa resistente à umidade para você fazer a parte do banheiro, resistente ao fogo para fazer a parte da cozinha. E tem aquela placa de gesso normal, que a gente chama de ST, que é Standard, que é uma placa baratinha, que custa R$40. E tem a placa que a gente utiliza, vai entregar em todas as nossas edificações, que é uma placa que custa o dobro disso, custa mais ou menos R$80. Por quê? Ela custa. Porque essa placa, ela é mais acústica, certo? E ela dispensa a utilização de reforços na estrutura, por exemplo, para fixar um ar-condicionado.
Então, você quer fixar o balcão da cozinha, os armários, tudo Você não precisa reforçar nada. diretamente no gesso. Essa placa ela aguenta 50 quilos por ponto de parafuso a cada 40 centímetros quadrados. 40 centímetros. Espaçada a cada 40, ela aguenta assim. Isso. Então, você tem uma resistência mecânica maior nessa placa. Então, tipo, você é agilidade e qualidade. Né? Então, nós falamos assim: o steel frame é para quem busca qualidade. O steel frame você tem uma precisão milimétrica de toda a sua edificação. Então, todo o sistema do steel frame ele é previamente projetado. Então, quando o cliente chega para nós, fala assim, ó, eu tenho um projeto da minha casa. Ó, minha casa, o arquiteto desenhou assim, assim, assado. É alvenaria. Porque todo mundo projeta para alvenaria, certo? E na construção do steel frame, 99% dos projetos a gente constrói em steel frame. Então, a pessoa projeta para alvenaria e a gente constrói em steel frame, certo? Então, a pessoa chegou, falou assim, ó, eu quero construir minha casa em steel frame. Beleza. Vamos fazer um orçamento prévio e eu vou pedir para esse cliente um prazo de 60 dias para eu começar a obra dele. Mas por quê? Porque é planejamento. E steel frame é planejamento. Por isso que nós conseguimos entregar essas obras tão rápidas. Nesse prazo de 60 dias, nós vamos fazer um novo projeto estrutural, porque normalmente o estrutural está para alvenaria, nós vamos fazer um estrutural, um steel frame. Então, esse projeto, ele vem detalhado parede por parede, pecinha por pecinha, ponto de parafuso e também a furação onde vai passar a elétrica, onde que vai passar a hidráulica. Então, é muito rápido, é muito ágil. E então, vem da indústria essas peças todas cortadas no tamanho certo, furadas no tamanho correto e prontas só para você montar e parafusar. Certo? Então você chega da indústria, monta parafuso e faz a verticalização dessa casa. E essas paredes são muito leves, né? Então, uma parede, por exemplo, duas portas, a janela vai pesar ali 80 quilos. Essa parte de aço, em duas pessoas dá 40 quilos, mas em três dá menos de 30. Então, essa é a pegada que a gente quer trazer para a Lucas Viver, tanto pela qualidade do steel frame, tanto pela facilidade de construção. Porque aqui nosso problema não é mão de obra. Sim. Então, aquele senhorzinho que constrói e tal, o jovem ele não quer construir. Ele não quer ser pedreiro, ficar batendo massa, batendo reboco, peso do caramba, né? Rebocando e tudo mais. Mas o jovem, ele poderia ser um construtor em steel frame, porque ele faria tranquilamente, leve o serviço, né? E mulheres também. Então, a nossa ideia aqui como empresa é atrair jovens para o mercado de trabalho, certo? E mulheres. Principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade social, de você dar uma qualificação para ela, 2 semanas, né, de treinamento, em 3 meses ela é profissional, né? Ou um jovem, ou qualquer pessoa que pretende trabalhar com isso, pode ganhar a partir de 2 salários mínimos, entendeu? Então, é uma mudança de vida que a gente pode promover na vida das pessoas e trazer mais mão de obra para o mercado. Eu quero só pegar depois quero uma da pergunta que eu anotei aqui para fazer, você já respondeu ela 80%, mas quero só pegar um adendo, e é importante, e o Lucas que tem essa vivência internacional pode contribuir com isso. Uma das coisas que você falou, e é uma das coisas que me intriga muito, a questão do jovem não querer. E agora quero conversar com os jovens que estão nos ouvindo. É muito importante você entender que todo o trabalho é digno. Tem alguns que as máquinas, que a tecnologia está substituindo, que não é para o ser humano fazer. Então, tudo que a máquina fizer é porque o ser humano não nasceu para fazer, pronto. Acabou, não precisa. Vamos pegar um exemplo nosso do agro. Uma colheitadeira de algodão, beleza, mas cara, os caras não precisam estar com o trem nas costas, catando algodão, não, aquilo não é para o ser humano fazer, pronto. Mas uma das coisas que eu fico intrigado com isso
é que o jovem não faz aqui, né, Guilherme, como você falou. Não quer, porque onde já se viu o cara passar ali e ver ele. Mas ele vai embora do Brasil e trabalha 16 horas com 100 quilos nas costas, com construção civil, pedalando 200 quilômetros por dia para entregar lá em outro país que não sei o que. Essa é uma mística que nós temos que quebrar a juventude. Cara, feio é não trabalhar. Trabalhar não é feio. Esquece que você precisa andar atrás do computador dentro do escritório. Você não precisa estar trabalhando, você precisa estar produzindo. Não existe trabalho feio. Eu me intrigo isso porque o cara sai daqui, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para Dubai, vai para a Austrália, vão lá e trabalham e etc. Você mesmo comentou essa semana, né? Do pessoal que chega lá e o começo, as histórias muito se repetem. Depois vira um grande profissional, mas o começo, igual o Lucas relatou aqui, que voltou da Austrália semana passada, não, o cara era entregador de bike. E normalmente... Eu não tô falando dessa pessoa, mas eu duvido que 10% das pessoas submeteriam a fazer entrega na cidade que mora. Mas vão para outro país e entregam uma bicicletinha. E normalmente é subemprego, né? É isso aí. Exatamente. Entendeu? Vamos lá. Eu só quis pegar um gancho, já vamos voltar para cá. Só para os jovens parar e falar, gente, mais uma vez, vergonha é não trabalhar. Vergonha é você ali com 20 e poucos anos, 30 anos, tá morando na casa dos pais, tá? Isso é vergonha, só para dar um cutucão, para ter mais gente aí na volta vai ter gente vai parar desse agora, né? Mas eu preciso falar porque é uma realidade que a gente tem que reverter. Uma das coisas, Guilherme, você já respondeu, mas você com certeza deve ter algum plano maior por isso. Você iniciou falando que o grande problema é mão de obra. Certo. Perfeito? Só que você também vai ter que ter mão de obra. Sim. Essa tua mão de obra, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, para mim é mais qualificada do que a mão de obra normal, da construção normal. Porém, tu tem um sistema de educação e de formação que é muito mais eficaz e vai deixar essa pessoa, igual você falou, em 3 meses ou 90 dias, um profissional apto a fazer construção em base de steel frame. Correto ou não? Correto. Nós temos uma frase que a gente fala assim: o steel frame é simples, mas ele não é fácil. Ele tem algumas particularidades que precisam ser seguidas na edificação, certo? E nós temos a vontade, né, o anseio de capacitar e treinar pessoas para que trabalhem conosco. E pelo fato de, na maioria das vezes, essa montagem dessas estruturas vão ser feitas dentro da indústria, entendeu? Não é no sol. Então, a gente vai conseguir trazer esse jovem para ele ganhar mais dinheiro, para ele, né, trabalhar na sombra, né, como é a vontade de muitas pessoas, e um trabalho leve. Porque como é que a gente monta essas paredes de estrutura? Como é que a gente faz toda a obra? Nós fazemos a obra com uma parafusadeira e um martelo de borracha. Então você vai parafusando, é tudo parafusando. Como se fosse um como se fosse um Lego. Você vai montando, vai montando. A verticalização das paredes também fura e faz parabolteia, né? Então, parabolt de ancoragem, tudo especificado no projeto. E a nossa ideia é treinar essas pessoas que hoje estão ansiosas porque não conseguem, ou não querem trabalhar de alguma forma ou não conseguem um emprego e remunerar melhor essas pessoas, entendeu? Então vamos remunerar melhor a ponto dela se sentir atraída para trabalhar na construção, entendeu? Sem sombra de dúvida, eu acredito que a gente vai conseguir essa mão de obra, porque o que nós estamos pretendendo pagar é acima da média do que normalmente as pessoas pagam, entendeu? Então, às vezes uma mulher está trabalhando de doméstica, sei lá, ganha R$ 1.500, R$ 1.600, né, para trabalhar na casa das pessoas, então você paga R$ 2.400,
entendeu? Normalmente, então a gente vai renderar melhor as mulheres, o jovem, não é porque a pessoa é jovem, está começando agora, que a gente, né, vai... tu tá começando agora, né? Vou te pagar o salário mínimo, sabe? Então a gente, assim, a gente tem esse apelo social que a gente quer promover mudança, quer gerar riqueza, gerar renda e reduzir a desigualdade social, que a gente sabe que aqui inclusive é um problema, que aqui o custo de vida é alto. Então a gente não adianta a gente fechar os olhos e falar assim, porque todo mundo paga, eu vou pagar. Né? Então, Você vai inovar, ponto. Isso é uma forma de inovar. Vamos inovar, então, Ponto que não é tão nova assim. Que é o quê? Valoriza mais a pessoa que está contigo e ela vai valorizar mais você e da tua empresa. Pô, essa questão do construir, você falou um negócio que é uma parafusadeira e o martelo de borracha. E você falou muito em planejamento. Então, 2 contextos que eu quero trazer para vocês, que não sei, ajude nós a refletir. Contexto número 1. Se é planejado, se você faz tudo 100% detalhado, você entra com uma precisão de 100%. sim, Correto? Então você quer dizer que a partir que eu valido o projeto comigo, eu posso falar com o fulano de tal e mandar os caras fazer os móveis. Sim. Eu não vou ter uma parede torta para depois ter que refazer, ou ter que refazer, porque tem 3 opções na maioria das construções. É refazer, refazer ou refazer. São as opções que tem. E que a gente vê muito. Você coloca o móvel e fala, o cara fez o móvel torto, a parede que é torta. Estou correto em falar isso? Então não. aí é um teu. Nosso, tá. Nosso. Aí mais um detalhe. Ok. Para daí você responde que um é complementar ao outro. Enquanto você falava, eu imaginava uma obra. Eu já fiz mais que uma obra. Inclusive, uma delas você fez comigo. Ainda não steel frame, né? Vai fazer outra em breve, steel frame. Quanto de lixo uma obra convencional gera? E desperdício? Absurdo, cara. Eu tô pensando lá naquele negócio do reboco, do cara catar a aguinha aí embaixo. E é assim ainda, cara. É assim ainda que funciona. O tanto de desperdício que tá. Como que você faz isso, Guilherme? Essas placas você já encomenda no tamanho da obra? É você que vai fabricar? Como que funciona? Me fala sobre o desperdício disso. Precisão e o desperdício disso. Vou começar pela primeira pergunta, então, sobre a precisão. Nós temos uma precisão milimétrica. Eu não posso garantir para você que ela é 100%, certo? Por quê? O que pode haver variação? A espessura da massa corrida que vai ser feita na parede. Então, às vezes o cara passou um pouco mais grossa, lixou, então dá 1 milímetro de diferença, ou a tinta, ou a textura, ela é mais espessa e tal. Então, essa é a diferença. Né, que pode dar na casa. Só que de forma alguma você vai ver paredes tortas no steel frame, porque senão não encaixa toda a edificação. Então, todas as paredes, quando a gente vai fazer essa verticalização, ela é nivelada e prumada. Então, cara, tem que ter o profissional lá, prumar, ver, medir, se a gente parafusou, ficou no lugar, entendeu? Depois essas paredes são todas travadas uma com a outra e tem feito o contraventamento para resistência de vento. Tá um detalhe que eu não comentei, toda edificação que a gente projeta de steel frame, que não há uma necessidade especial solicitada mais pelo cliente ou arquiteto, ela já vem com suporte de ventos de até 145 km por hora. Então, estou falando nível 0 partindo para nível 1, coisa que a gente dificilmente vai ter, né, no Brasil. Sobre a questão do desperdício, nós temos o seguinte dado. Na construção em alvenaria, o índice de desperdício chega a quase 25%, certo? Numa construção de steel frame, nós temos uma geração de resíduos de 1 a 3%, porque as placas são em tamanhos padrões, só que são placas em gesso. O gesso é altamente reciclável, né? E até tem um projeto aqui na prefeitura para que seja feita a separação do lixo do gesso, como em outras cidades. Aqui acho que o pessoal já está finalizando e tal. Porque o gesso você pode reciclar, fazer novas placas, ou jogar na lavoura, na substituição do calcário, né, de acordo com a terra. Porque em situações que tem em terras que tem muito gesso, joga-se um gesso na lavoura, que não precisa descalcar. Então, nós conseguimos ter
esse fim, né? Essa reciclagem desses materiais. Uma coisa muito interessante, Ronaldo, que nós utilizamos muito pouco madeira. Qual que é a madeira que a gente utiliza? É para fazer o quadrado do radier, que é a fundação. Né? Então a fundação do eixo frame é uma fundação muito mais leve, ela não tem estaca, não tem sapata, não tem viga baldrame. É um tablado de concreto, certo? Que a gente constrói a edificação em si. Então, em volta desse quadrado tem que ter uma ripa só para conter o concreto, ou então a gente pode usar até aço, né? Então, quando a gente vai fazer pavimentos, nós não utilizamos escoramento de madeira, entendeu? Então, a nossa utilização de madeira é só ali naquele começo, né? Sei lá, R$500 de madeira, nem isso, dependendo do tamanho da edificação. E o restante é só aço. Então, o que sobra? Sobra gesso. Né? Então, em 90%... Que é aproveitado, que é reciclado, que é reutilizado. O aço não sobra, porque o aço é todo feito na medida, né? Se sobrar, faltou botar em alguma parede, né? Ele não sobra a parte de aço. A fiação sempre tem um pouquinho de perca, né? O fio, corta o fio, então um índice de baixo desperdício, porque nós conseguimos planejar com antecedência. Agora eu vou falar a importância do planejamento. Quando nós planejamos, nós colocamos, nós fazemos como se fosse um médico. Como é que tu quer teu telhado, como é que tu quer isso? Planejamento total da obra, entendeu? As tomadas, o arquiteto, onde estão a altura das tomadas, porque os rastros já vai vir furado para passar a fiação da tomada. Então, o eletricista não perde tempo nenhum, ele só passa a mangueira, passa a fiação, já tem os buraquinhos pronto para fazer encanamento, já passa pelos buraquinhos, já tem prova para o encanamento, certo? Então a gente já sabe a quantidade, a metragem do fio que vai ser utilizada, metragem de cano que vai ser utilizada. Isso traz para nós uma fidelidade orçamentária. Então, no steel frame você não vai. No steel frame você não vai. Na normal, quase não existe, né? Deixa eu falar quase não existe, porque a gente fez e a gente acertou. Então no steel frame tu não vai ter, fala assim, a tua casa vai custar 1 milhão. Chega lá, era 1.200, era 1.300. Não, pode ter variação? Pode. Nós vamos falar assim, tô projetando a tua casa aqui, vou te colocar um porcelanato de R$200 no metro quadrado. Aí chega no meio da obra, você fala assim, putz, gostei mais desse, esse clima, eu gostei desse aqui, é 250. Não, tá vendo? Daí houve uma variação. Daí houve alteração. Entendeu? Então, assim, para você não ter uma surpresa, tu vai fazer a mesma coisa. Essa construção desse hotel aqui, diferente da alvenaria, eu recebi o meu direito de aditivo contratual. Entendeu? Nosso planejamento foi, cara, tô te garantindo aqui que a obra vai custar tanto. Coisa que a alvenaria não faria para você, mas... Principalmente quando se trata de uma obra maior. Sim. Porque você tem o fator tempo que você não consegue comprar todos os insumos. Vamos falar hoje de nós fazer um prédio de 10 andares. Hoje é possível fazer steel frame. Não, puramente de steel frame não. Tá, mas utilizar o steel frame... Aí é que nós vamos entrar... É possível utilizar o steel frame. Num ponto de evolução. Beleza. Mas assim... Tá bom. E ele reduz o meu tempo de obra. Tempo de obra, peso da estrutura. Sim, mas vamos pensar só no tempo. Só no tempo. Ele reduz. Com certeza. Se ele reduz o tempo de obra, eu aumento a minha previsibilidade de orçamento. Porque quanto mais, e nós tivemos um grande problema na pandemia, onde muitas construtoras, né, Lucas, a gente inclusive conversou várias vezes sobre isso, quebraram. Porque foi lá e vendeu por X reais o metro quadrado, veio uma pandemia, o cimento simplesmente multiplicou por 4, o ferro por 8, o não sei o que por 6. Só que, mas ele sabia, mas nem se você quiser comprar, tu consegue comprar todos os insumos hoje para terminar uma obra 100%. Você chegar, o cara, não, calma, eu vou ter que comprar para te entregar. Então, você encurtando o prazo, você começa a dar uma maior
previsibilidade orçamentária para o teu negócio. Que você começa a mudar e vou falar assim, mais um grande benefício. Porque você, muitas das vezes, eu vejo muitos projetos, inclusive analiso, que são inviabilizados pelo fator tempo. Sim. Muitos. E a pergunta que eu quero te fazer, e que eu tenho certeza que você vai estar aqui. Steel framing 100% pode ter construção mista. Como, por quê? Explica. E fica boa. Vamos falar da questão do prédio. A questão do prédio, da edificação como um todo. Em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, o pessoal da Saint-Gobain tem um know-how muito grande nisso, de fachadas prontas. Então, construir a edificação pode ser feito os pilares de concreto, né? Então, tá todo o esqueleto do prédio, pode ser feito em pré-moldado, ou as lajes normais, né, as vigas normais. Aí o que nós fazemos? Vamos lá, medimos todos os vãos de janelas, o que ficou, porque como a alvenaria a gente não consegue garantir que todos vão ficar uniformes, nós vamos lá e confirmamos essas medidas. Comendamos na indústria, fazemos a fachada na empresa, certo? Então nós vamos fazer a armação de ferro, fazer o acabamento por fora, pintar, passar textura, instalar janela se precisar. Se ela tiver janela naquela parede, vem a gente pegar o muque, né, o guindaste, faz o içamento dessa fachada e vai colocando as fachadas nessa edificação, entendeu? Então, menor risco de acidente com o trabalhador, porque a fachada já está pronta, então é um guindaste que vai içar essa peça, e ele por dentro vai receber e vai fazer a fixação, certo? E outra vantagem é que você reduz o custo na sua fundação e na sua estrutura. Por quê? Uma parede de steel frame pesa de 25 a 35 quilos por metro quadrado. Já uma parede de alvenaria pesa em torno de 165 quilos por metro quadrado. Uma de steel frame Pesa de 25 a 35 quilos por metro quadrado. 25 a 35. Isso. E uma tradicional 165. Isso. Então você imagina, porque tudo a gente fala de carga, tudo é peso, né? Peso na edificação. Com a mesma resistência. Com a mesma. Ou maior. Ou maior, entendeu? Pela questão da resistência ao vento e tal. Então, quando a gente fala de steel frame, na verdade, quando a gente fala de qualquer estrutura, nós precisamos calcular a carga, né? Carga, peso da edificação. Se ela vai ter uma laje, se essa laje vai ser mista, se ela vai ser a lajunda, que é essa aqui que a gente assenta porcelanato em cima, ou vai ser aquela laje seca que faz o toque-toque, porque as pessoas aqui no Brasil não gostam muito. Então, cada laje ela tem um peso, quilo por metro quadrado, certo? E tudo isso influencia na quantidade de aço que eu vou ter que utilizar para sustentar a estrutura. Outra coisa, quando a gente conversa com o cliente, nós perguntamos a laje, o tipo de laje, e outro detalhe, qual é o telhado que ele quer utilizar? Por quê? Madeira de barro pesa X quilos por metro quadrado. Madeira de fibrocimento pesa X quilos por metro quadrado. Madeira metálica pesa X quilos por metro quadrado. Entendeu? Até o tipo da telha a gente já define antes do projeto. E agora voltando a falar sobre a questão da previsibilidade orçamentária, quando nós vamos fazer uma obra de steel frame, o material ele custa em torno de 80% da obra. Então, diferente da alvenaria que normalmente é 50-50, o material ele custa 80%. Então, um material caro, a gente não pode ficar dando bobeira, porque, né, as margens são apertadas. Então, digamos que a gente vai fazer uma casa, lá 100 metros quadrados, uma casa em padrão simples, nós conseguimos entregar essa casa em 30 dias. Certo? 30 dias. 30 dias. Só que eu preciso de 60 dias de planejamento. Eu preciso de 60 dias de planejamento. E é importante o pessoal que está nos assistindo entender. Rapaz, então não é 30, é 60. Calma. Quanto tempo você para ficar planejando e para fazer projeto de alvenaria?
É os mesmos 60. Não, e outra, a gente... Porque daqui a pouco o pessoal, mas não é tão rápido. Você não sonha e de manhã fala assim, tá aqui demarcado, começa a levantar as patas. Não é assim que faz. Sim. Então vamos falar que os 60 dias seja quase que como um padrão. Deveria ser esse padrão na própria alvenaria. Eu acredito que se nós falarmos com engenheiros, com arquitetos, com insiders, etc., eu acredito que esse tempo seja ainda maior do que 60 dias. É porque se você... Porque você pode fazer conjunto, entendeu? Com essa parte também. Tu tem uma projeto pronto da obra, tu contrata o consultor, amanhã tem um caminhão de pedra, um caminhão de areia, um caminhão de tijolo, pipipi, entendeu? É assim que funciona na alvenaria convencional, entendeu? O nosso não, nós exigimos um tempo prévio de planejamento até para ele não ter surpresas e tudo mais. Só que qualquer um ponto que eu vejo negativo do steel frame com relação a tempo. O seu desembolso vai ser maior, vai ter um prazo menor, entendeu? Então essa casa que eu vou fazer ela em 30 dias, o material tem que estar na obra já, antes de eu começar. Todo o material, ou pelo menos comprado, na material de construção, o professor vai retirar, entendeu? Então, se o cliente tiver, claro, prazo de pagamento na matéria de construção, ok, mas a gente revisiona tudo como se fosse à vista, né? Esse desembolso. Então, essa é uma das dificuldades do steel frame, porque como a obra não é longa, né? Por exemplo, a obra do hotel faz 12 meses para ele, o cimento, aí tempo de cura, e não sei o que, aí vai tirando dinheiro devagarzinho, o nosso não. Assim, ó, ali da obra do hotel, essa foi 55% do orçamento no arranque, entendeu? Por quê? Só de aço deu 200 e pouquinho. A mais de placas, não sei o que, mais 100 e poucos. E daí nós pegamos o quê? De indústria. Então, quanto maior a obra, mais barata a gente consegue com que ela se torne. Quando a gente tem uma barganha melhor de negociação na indústria e tudo mais. A gente não garantiu no material, a gente faz o faturamento direto pro cliente, entendeu? Então a gente vai de tudo para ajudar o cliente e ter um preço competitivo no mercado. Porque hoje, para mim, ele é mais caro. Né? Porque ele entrega muito mais qualidade. Então, nós ainda estamos com essa ideia. Cara, vamos competir com a alvenaria, vamos reduzir as margens, vamos mostrar para as pessoas que isso funciona e tudo mais. E a gente sabe que, dando certo, nós estamos sendo a primeira aqui em Lucas, mas em questão de 6 meses, nós já vamos ter 2, 3 concorrentes, pessoas que vão vislumbrar uma oportunidade de negócio, porque é uma oportunidade de negócio. O steel frame é crescendo 15% por ano no Brasil. Então, grandes pessoas como Roberto Justus têm consultor em steel frame. Então, os artistas construindo as suas casas em steel frame, influenciadores, então, o pessoal está nessa pegada de steel frame, principalmente a questão da sustentabilidade, que está muito legal. Da qual nós falamos, né? Até podemos comentar da casa Centenário de Lucas do Rio Verde. Isso é interessante, que é uma quebra de barreira, né? Toda inovação, ela tem uma quebra sempre de barreira, principalmente psicológica. Né? E aí, eu quero saber em termos de números, até por curiosidade, quanto em nível mundial, né, as obras, se você tiver isso, né, ou não, são feitas nesse sistema. Um dado que eu posso... mercado específico americano. Hoje, 85% das casas dos Estados Unidos estão construídas nesse sistema de steel frame. Né? Então, as casas no Japão são construídas por quê? Por conta da resistência e durabilidade. Eles têm tufões, furacões, terremotos e tudo. Então, qual que é a diferença até para terremoto? Se tiver um terremoto aqui, isso aqui cai na nossa cabeça. Porque na areia, ela trabalha, racha e cai. Uma casa de steel frame, como ela é feita em aço, ela pode torcer, né? Entortar, mas ela não vai. Balança, mas não cai. Aqui balança e cai. Não cai, ela pode entortar. Depois você pode ver a casa tortinha lá, mas ela não te mata. E aí é um negócio interessante, porque a gente pega a resistência do mercado, da inovação, né? E a gente começa a escutar as pessoas falando, né? Nesse aí não dá certo.
Aí você pega no mercado americano, né? 80% das casas desses são feitas isso aí. E nos Estados Unidos, você tem, isso é muito grande, né? Variações climáticas, né? Uma Flórida, que a gente muito parecido com o nosso aqui, né? Você pega o norte muito frio, né? Então, ou seja, você tem uma experiência em nível, né, Estados Unidos, sim, de 80%, e isso não é feito há pouco tempo. Né? Há quanto tempo existe esse sistema? Hoje o frame ele é uma evolução do wood frame, que é aquela construção em madeira americana. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que eles precisaram reconstruir tudo, o Japão e a Europa toda. Então aí eles desenvolveram esse sistema, né? Essa maneira mais rápida de ser construída. Sabe qual que é a resistência do brasileiro em si? Ele ouviu o tal do toque-toque. Ele fala assim, mas eu vou bater na parede da minha casa, né? E ela vai ser oca. Aí o cara fica louco, né? Ele fala, não. Aí eu pergunto assim, mas quantas vezes por dia tu fica batendo nas paredes da tua casa? Entendeu? E outra, quais são as vantagens de você ter uma parede oca? Qualquer problema que você precisar, você abre a parede, é muito barato, né? Você mesmo, tá vazando um cano, você não tem sei lá, estourou um cano dentro da parede, você não tem o pedreiro. Cara, você pega uma faca de cozinha em serrotezinho, a parte de dentro, ela é menos resistente do que de fora, certo? Então você consegue com ferramentas manuais, você corta ali, você dá um jeito. E depois emenda? Sim. Você não precisa trocar a placa inteira. O gesso, você emenda o gesso ali naquela parte. Normal, como se fosse o... E é o gesso tradicional. Ele é mais barato, não tem que ser mais rápido. Muito mais barato. Por quê? Se tu pegar uma parede de alvenaria, tu vai ter que quebrar toda aquela parede para arrumar aquele cano, vai ter que trocar o cano, aí você vai ter que rebocar, você vai ter que esperar o tempo de cura do cimento, que você não pode pintar em cima. Sim. Depois você tem que esperar, normalmente um prazo de 21 dias para você dar o acabamento. Aí o cara tem que vir na sua casa várias vezes para finalizar. Quando é gesso, não, ele corta ali, faz a substituição, muda a tomada do lugar se você precisar de alguma coisa, recorta a placa de gesso, qual lugar, faz os tratamentos, fica pronto no mesmo dia. No máximo, no outro dia, porque vai esperar secar a massa e ele vem só dar mão de tinta, acabou. Você não precisa nem pintar a parede inteira, que ele normalmente aceita a continuação, entendeu? Então, assim, a manutenção é muito mais rápida, muito mais fácil de ser feita. Mas pegando o gancho de vocês dois, pegando do Lucas também, o novo, ele sempre causa, a primeira coisa, rejeição. Sim. O novo vamos rejeitar. Se a gente estudar todas as histórias do novidadismo, causou rejeição. Se você pegar lá, o próprio celular, do e-mail, vamos voltar mais ainda, 1890 aí para 1900, o carro. Rejeição não, meu amigo. Eu vou andar a cavalo, esse negócio não vou. E essa questão de você ir rejeitando, principalmente quando você tem uma evolução, que hoje nós estamos vendo de 5 em 5 anos tecnológica, absurda. Há pouquinho tempo atrás era de 50 em 50 anos. Eu, inclusive, estava comentando, eu acho que foi essa semana passada, que eu estava respondendo numa das caixinhas de pergunta do meu Insta, que me perguntaram sobre a questão de carro elétrico. Já é a 7ª, 8ª vez que todo mundo acha que carro elétrico é novo. Galera, carro elétrico é antigo pra caramba. Quase tanto antigo quanto o próprio carro. Qual é o grande desafio do carro elétrico? Não é o carro elétrico. O grande desafio do carro elétrico é a bateria, que hoje está se resolvendo, porque nós temos baterias melhores, muito mais leves, que faz sentido para o carro, e outra, ainda a solução da bateria para o carro elétrico não está resolvido, mas o carregamento da bateria já. Inclusive, e nós não estamos ganhando nada ainda, né? Vai que a Shell está assistindo sem patrocínio. Nós não, mas a Shell fez uma parceria com a
Na verdade, com todos os carros, mas quem está muito forte no Brasil com o negócio do elétrico é a Audi. Está muito forte no Brasil. Então, eles fizeram a parceria com a Shell. E a Shell já está nos novos postos implementando uma bomba base com pelo menos 2 tomadas de carregamento super rápido. Enquanto você for no banheiro ou for lá tomar teu cafezinho e tomate e comer teu pão de queijo, você vai voltar, o teu carro vai te carregar por pelo menos 300 quilômetros, que você vai ter outro posto de Shell vai fazer a mesma coisa. Olha que coisa top isso. Então, mas qual é a rejeição? Claro que tem muitos fatores que a gente não pode ignorar, que não é uma rejeição, hein? E simplesmente é uma adequação à realidade. Mas na grande maioria uma rejeição não vai dar certo, talvez por outras experiências. Vamos pegar a nossa realidade aqui. E para o pessoal entender que não é tanta rejeição assim. Mas vai mudar. Ano que vem nós já vamos pensar. Mas hoje, na real situação, como que um Mato Grossense, um Luverdense, um Sinalopense, um Sorrisense vai ter um carro elétrico? Como que eu vou para Cuiabá? Não tem estrutura. Não, né? Vamos falar assim. Até tem, que agora é MD Part e é a Odebrecht. Beleza. Só que, cara, tu sai daqui, o Lucas é um cara que pega o 63 mais que eu acredito que é 90% da população mundial. Quantas vezes você ficou mais de 2 horas e meia parado? A 40 graus, como é que você desliga o carro? Porque vai acabar a bateria. Esse é o problema, não é carregar e chegar e já acabar. É você parar numa rodovia que não tem condições. Então tem. Tem que ser híbrido, né? Agora, tu pega um cara que mora no sul, não vai ter esse problema. Não. É o cara que mora numa cidade Aquela 15 quilômetros. é isso, e o povo já está se adequando. Mas nós vamos nos adequar aqui. Mas o que eu quero trazer justamente por esse impacto aí, e que nós precisamos trabalhar as pessoas para entender que o inovar tem que fazer parte, que o inovar tem que ser igual você tem financeiro, igual você tem fiscal contábil, igual você tem o comercial, igual você tem o risco. Você precisa, empresário, você precisa, empresária, ter um departamento de inovação dentro da sua empresa, ponto. E eu quero deixar aqui uma pergunta para você. O que você vai inovar nos próximos 30 dias da tua empresa, ponto? Escreve essa pergunta. O que eu vou inovar? Pode ser que você não consiga implementar em 30 dias, mas coloque uma meta para em 30 dias, junto com a sua equipe, você ter um plano de inovar dentro da sua empresa. E é importante por quê? Porque se tu não fizer, alguém vai fazer. E você vai olhar para trás e vai falar, eu estou perdendo para a concorrência. Não, você está perdendo para você mesmo. A concorrência só foi mais rápida e entendeu isso. E eu quero trazer alguns dados aqui para nós refletir e entender o quão importante é esse projeto Guilherme, o quão importante é essa questão do inovar, que a gente trabalha muito com isso. Vamos pegar 2 pontos que a gente trabalha bastante, né, Luz? A própria Prudential. Olha o quanto de produto veio que a gente fica maravilhado e feliz de escutar isso. Olha o movimento que a XP começou a semana passada, cara. Absurdo! Quando todo mundo falou, cara, tá consolidando. Os caras começaram um projeto de inovação surreal, cara. Essas grandes empresas estão vindo com a alta inovação, talvez a mais forte de toda a existência da humanidade. Mas eu vou passar uns dados para vocês aqui e depois eu vou voltar com 2 perguntas para você, Guilherme. E colocando uma das indagações, eu tenho certeza que tem agentes públicos, que tem pessoas que têm poder decisório muito grande na mão, que tá nos assistindo, nos ouvindo. Para as pessoas que pensam, para você que pensa, que inovar é para os outros, que inovar é para furar, presta atenção nisso. No curto prazo de tempo,
Estamos falando em, vamos só assim, números quase que absolutos. Uma década. 83% dos postos de trabalho no mundo vão desaparecer. 83%. Então, talvez você, daqui 10 anos, não vai poder fazer o que você faz. Porque o que você faz não existe mais. Ronaldo, não vai existir. Não vai existir. Não vai existir. Duas profissões, que eu sei que uma delas está nos assistindo e a outra está aqui bem pertinho. Contador tradicional não vai existir. Já hoje praticamente não existe. Advogado. Tchau. Mas não vai existir fazer o que tu faz hoje. Advogado no contencioso. Tchau. A inteligência artificial vai estar aí, vai juntar todas as decisões da última década e vai falar: Tom, essa é a melhor defesa, Guilherme, para o teu caso. Ronaldo, não vai acontecer, já está acontecendo. Não é que não vai. Só vou um detalhe para você, já que o Guilherme trouxe um dado que 85% das casas dos Estados Unidos é steel frame. 90% dos diagnósticos médicos dos Estados Unidos são feitos por inteligência artificial. O médico só insere numa plataforma o exame e o diagnóstico é a inteligência artificial que dá. Tá? Se você acha que não vai acontecer, já está acontecendo. E a margem de erro é muito... Esse é o X da questão. 83%, 83 milhões de postos desaparecerão. 15 milhões no Brasil. 83% no mundo, 15 milhões no Brasil. Mais que isso. Presta atenção nisso. Isso eu achei loucura que o professor falou. Isso é louco, tá fresquinho, tá? 69 milhões de postos de trabalho da próxima década ainda não existe. Alguém precisa pensar em como será. A profissão daqui 3 anos não existe. Não tem ainda. Alguém vai criar. Olha que top. 13 milhões serão criados no Brasil. Deixa eu só voltar do negócio que vai desaparecer para pegar eu vou pegar no calo de quem também está perto aqui. Marketing digital. Tchau. A inteligência artificial vai tirar. Frank, inova. Pronto. GPT, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Crie pra mim uma arte com isso. Vou falar pra você um negócio. Falei pro Frank. E inclusive ele precisou de uma ajudinha e eu dei uma ajuda pra ele. Vou contar pra você e tira por curiosidade. Em menos de 2 minutos, você pede pro aplicativo chamado Tome, T-O-M-E, e ele te dá uma palestra pronta, com slide criado pela inteligência artificial. ChatGPT, Tome, crie para mim uma palestra de 16 slides sobre água, consumo e não sei o que, escassez, por favor. E eu quero que em 80% esteja uma imagem ilustrativa. Em menos de 2 minutos a apresentação vai estar pronta. Você não vai precisar ficar horas. PowerPoint, não sei o que, Canva. Galera, tá aí, testa. Ó, testa, tá aí. E é importante você entender. Presta atenção nisso.
Vou repetir, 83 milhões de postos de trabalho vão sumir, 15 no Brasil. 60 milhões de postos de trabalho serão criados, só que nós não sabemos o que é ainda. Ninguém sabe. Daqui 5 anos vai ter uma profissão que já nem sonhou hoje. E eu quero, claro, muita coisa nova, muita coisa vai desaparecer, e eu vou usar uma frase do professor Carlos Arruda, da Fundação Dom Cabral. E quero que você pode ter experiência, Guilherme, aonde o professor me marcou isso, e eu quero fazer uma reflexão sobre isso. O grande desafio do Brasil é o Brasil. Ponto. Quero voltar aqui para fazer dois pontos. E para nós refletir, Lucas, porque isso vai estar diretamente ligado para nós, tá? Você falou que o alvará está saindo. Já saiu, o alvará Já saiu. Me fala dessa tua experiência, como é que foi, porque nós vamos ter 2 grandes problemas que vão ser resolvidos rápido. Legislação com relação a isso, porque nós temos alguns desafios. O grande problema do Brasil é o Brasil. O grande desafio do Brasil é o desafio. Nós temos essa questão do steel framing, tudo que eu acho que está um pouquinho mais adiantado. O mundo inteiro já constrói, faz estádio, faz banco, faz hotel, faz tudo com container. E a galera não consegue um alvará, não consegue, pelo amor de Deus. Alguém pode parar do setor público para analisar isso? O mundo inteiro está fazendo. Será que o Brasil é o canal? Isso não funciona? Funciona. Fórmula 1 tem uma equipe itinerante que vai montando tudo em container. Pelo amor de Deus. É coisa... Legislação. E um grande desafio que eu fui provocado porque enquanto o Guilherme estava falando. Hoje nós temos um modal de financiamento imobiliário faseado. Como que nós, enquanto instituição financeira, vamos nos adequar a esse novo modelo construtivo que em 30 dias você entrega a casa, eu tenho desembolso total. Antes, em 30 dias, eu não tinha desembolsado nem 15%. Olha a inovação das instituições de finanças para fazer análise de um novo crédito imobiliário. Porque se tu tem um novo modelo construtivo, tu tem um novo crédito. Sim. Então, está servindo de provocação para mim. E eu quero que você fale, como é que foi esse foi esse desenrolar na legislação? Como que está isso a nível Brasil? A questão de legislação sobre que regula steel frame são as normas da ABNT. Certo. Então, já está tudo regulado, né? A normas de resistência mecânica do aço, espessura, respaldo. Então, isso aí é bem tranquilo. Com relação à aprovação ali na prefeitura, seguiu o trâmite normal. Aquelas burocracias e tal, como era o hotel, tinha que passar pro SAI para ele fazer o estudo da viabilidade da água do hotel, quanto que eu tinha que ter de reserva técnica e não sei o que, aí voltou porque faltava uma assinatura. Mas isso não foi, por conta do... Se fosse de qualquer coisa... A alvenaria seria da mesma forma, né? E, inclusive, foi bem rápido. O processo foi aprovado uma semana e meia, mais ou menos, entre ser analisado, nós devolvemos a documentação que precisava e a reanálise. Então, foi bem tranquilo. Com relação a financiamento, a Caixa tem a linha de financiamento para steel frame, que ela libera inicialmente 30%. 30% desse recurso para a construção da casa, quando ela é em steel frame. Que é muito pouco. Que é muito pouco. Então, querendo nós ou não, como está hoje, nós somos obrigados a demorar mais para construir uma casa. Mas não é muito mais, entendeu? Porque se você às vezes contrata
a construtora para fazer e ela tem o caixa, depois fazendo a obra, só vai substanciações. Não, eu entendo isso e eu concordo com você. Mas, mais uma vez, eu vou trazer provocação para nós. Igual eu vestindo agora a camisa de um agente financeiro. Isso precisa ser mudado. Sim. Nós vamos ter que... mas é um alto risco, não. E nós estávamos falando ontem, aqui inclusive, que é um negócio que veio para ficar. Mas eu não quero trazer isso porque eu quero fazer um podcast só disso. Mas é importante Guilherme, é importante você entender isso, que está diretamente ligado para você. Galera, a análise do crédito mudou. Vai ficar mais rígida e veio para ficar, tá? Não é momentâneo. Ponto. O crédito no mundo está mais escasso e a análise vai ser mais rígida. O parafuso vai apertar. Ponto. Mas não vou entrar nesse detalhe para não assustar muito. Lucas, Guilherme, vamos para nossas considerações finais. Estamos chegando no final do nosso podcast. Muito bom. Tenho certeza absoluta que colocamos uma pulguinha atrás da orelha de muita gente, Guilherme. Depois você vai deixar na tua mensagem final e deixe seus contatos, deixe teu arroba, deixa. Eu não sei se já tem no Pai Construção o site da empresa, alguma coisa, você não deixa o teu arroba para falar direto para você. Não vou falar para você deixar teu celular, porque senão é capaz de você receber as mensagens meio indesejadas. Esse negócio não é muito bom deixar o celular, né? Mas o Insta vai lá que a galera deixa mensagem para você. Ou também, se quiser deixar, fica à vontade, tá? Eu só não me comento. Mas o quão importante é nós falarmos de inovação. Guilherme, deixa a tua mensagem no final, se despeça do nosso público aí e desde já gratidão enorme por você estar aqui. A inovação, ela é constante, ela deve ser sempre constante em nossas vidas, nós precisamos sempre nos reinventar. E agora falando um pouquinho rapidamente sobre Lucas Viver, que tem uma visão de futuro muito audaciosa para que em 10 anos se consolide como referência internacional em economia verde. Então nós como munícipes e empresários daqui da região, nós precisamos nos reinventar se nós quisermos atingir essas metas. E em paralelo a isso, nós temos um crescimento de Lucas Verde astronômico, o projetado. Nós precisamos nos reinventar com modelos construtivos que sejam mais rápidos e que vão atender esse crescimento e essa demanda populacional. Porque, no caso, o Issue Frame, ele vai de encontro a tudo isso por conta da sustentabilidade, né? Então, é uma casa mais rápida de ser executada, que demanda menos mão de obra, que economiza mais energia, que utiliza 1% da água do que a construção de alvenaria normal utiliza, né? E pode ser facilmente treinado. Então, Lucas Rio Verde tem que estar preparado para receber essas pessoas. Agora vem a ferrovia, vem um monte de empresas que estão se instalando, e o Chuferno vem de encontro com tudo isso. E aí fica a questão da importância da gente sempre inovar, sempre buscar, né, fazer melhor do que sempre foi feito. Porque eu me considero uma pessoa sempre inconformada com algumas coisas. Então, inconformado com a política, muitas coisas que acontecem, que sempre foram assim, mas não precisam ser sempre assim. Então, vamos buscar inovação, vamos mudar os seus hábitos e ter uma melhor qualidade de vida. Meu contato, meu Instagram é @tabiriguilherme. O Instagram da Fortestil é @Fortestil, 12E, oficial. Vai estar na descrição. Vai estar na descrição. Isso é bom você falar. Vai estar na descrição. Vai estar na descrição. O site da empresa, eu vou provar hoje, né, gente? Não é só para vocês saberem, como empresa nova, então eu desconfiei que o site mas depois vocês acompanham o Guilherme, Tabile Guilherme, @Tabile Guilherme no Instagram, segue ele lá e vocês vão acompanhar essa evolução do hotel, de tudo. Show. Agradecer também pelo convite, né? Lucas, Ronaldo, sim, grandes amigos. Fiquei muito honrado com o teu convite. Show. Tamo junto. Obrigado.
Lucão, gente, obrigado. Se vira com a frase, Marcelo. Se vira, já vou. E aí eu vou pegar meu celular aqui. Tem um grande professor, né, que eu acho que vale a pena lembrar que foi um dos pioneiros nessa parte de inovação, né? Ele é professor da Universidade de Arizona, o Riva Drummond. Ele é de Belo Horizonte, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo. Ele é professor da Universidade da Kelly School, na Arizona. E ele publicou um livro há um tempo atrás, que é referência em nível mundial, que eu vou botar o nome aqui, ó, Fazendo a Inovação Acontecer. Né? Um guia prático para você liderar o crescimento sustentável da sua organização. Vou deixar a fotinha dele. Isso. E o Iva é um mestre, ele é uma das pessoas mais vendadas até ele é seu professor Arruda, né? Arruda. Até citou o Iva nessa conversa. Ele é uma pessoa que eu conheço pessoalmente e já participei de algumas coisas com ele. Eu acho que esse livro é legal até para as pessoas entenderem um pouco mais a mente o que é inovação, né? A inovação é muito ampla, né? E às vezes a gente trabalha com um problema que a gente acha que é inovação, mas a gente tem que trabalhar de uma forma contrária, né? Porque a inovação é muito amplo o assunto, né? E é um assunto que principalmente no nosso município, igual ele falou, né? Está em alto, né? A gente quer se tornar, né, um município reconhecido mundialmente, né? E está sendo feito isso aí. Só que não adianta só o município querer. Essa sociedade presente dele não quiser movimentar, isso não vai acontecer. Não vai. Não adianta só o órgão público querer mudar. A gente como pessoa, a gente como sociedade, a gente tem que ter isso aí, né? E agradecer pelo assunto, né? É o menino do Steel Friend. Agradecer a participação, menino. Né? E é isso aí. Obrigado nos shows. Tamo junto, Lucão, Guilherme, obrigado. E deixe seu like, curte aqui, compartilha aí nos grupos da empresa, no grupo da família aí. Eu acho que é importante você fazer isso. Inove, pensa nisso. E de mensagem final que eu deixo para você é: futuro não existe. Não existe diferente daquele que você está construindo hoje. Então, em que você vai inovar? O que você vai inovar? Qual é a proposta que você vai levar para sua empresa? Ronaldo, mas eu sou funcionário, eu sou uma funcionária. Vai lá para o líder e leva e cria um comitê de inovação encabeçado por você. Construa hoje o futuro que você quer. Um forte abraço, tamo junto, até semana que vem.